Quero aproveitar que os irmãos estão de em pé. Abra comigo em Mateus 16. É um pouco mais de agudo, está muito... Mateus 16, versículo 13. Aleluia. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Mateus 16, versículo 13, nos fala o seguinte. Posso ler? Amém? Os irmãos que estão em casa também, na possibilidade, via meio digital ou uma Bíblia, abra lá. Também em Mateus 16, 13, nos fala o seguinte. E indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, e perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, e outros ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? E respondeu-lhe Simão Pedro, isso, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra terá ligado nos céus, e o que desligardes da terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem a ser ele o Cristo. Amém? Coloque a Bíblia sobre o banco. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai, nós te glorificamos. Nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. O Senhor nos criou para adoração. Nos criou, Senhor, para que nós rendêssemos glórias e honra ao Senhor. E não importa o tempo. Há tempos de bonança e há tempos de dificuldade. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, ó Pai, diz lá em Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que nessa noite, Senhor, através dessa passagem da palavra de Deus, ó Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, trazendo fé, trazendo, Senhor, esperança, trazendo, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, uma direção, ó Pai, para as nossas vidas, Senhor, que não sejamos inundados pelas circunstâncias, Senhor, porque o Senhor nos ensina, ó Pai, que nós devemos viver não por aquilo que nós vemos, devemos viver não por aquilo que nós estamos passando, devemos viver, ó Pai, não pelas circunstâncias externas, mas nós devemos viver pela fé em Cristo Jesus, ó Pai, e que nessa noite a palavra rema, a palavra vindo do trono do Senhor, ó Pai, venha falar às nossas vidas, Senhor, que eu diminua, e somente a sua voz venha trazer ao coração de cada um, Senhor. Eu não conheço o coração dos meus irmãos que estão aqui, mas tu conheces, porque é a tua igreja, e o Senhor é o cabeça da igreja, e o Senhor, ó Pai, é aquele que norteia, direciona a sua igreja. Nos direcione nessa noite, em nome de Jesus, porque a nossa caminhada ainda não terminou e nós precisamos de ouvir a sua voz em nome de Jesus. Amém? Assente-se, querido, em nome do Senhor. Vivemos num mundo difícil. Estamos vivendo diante de dificuldades, de notícias ruins que têm a cada dia alarmado e muitas vezes nos preocupado. Porém, queridos, nessa noite, eu quero trazer ao coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes e dos amados que estão sobre redes sociais, que Deus não perdeu o controle das coisas. Tudo está escrito no livro de Deus. Deus sabe todas as coisas. E Deus nos ensina, ó Pai, nos ensina que nós somos movidos por quem? Pela palavra. Pela
palavra de Deus. Nós temos uma voz que ecoa em nosso coração, que ecoa em nossas vidas. Não importa as circunstâncias, não importa as adversidades que você está enfrentando. Talvez você esteja em sua casa ou com entes queridos acometidos dessa situação que nós estamos passando. Mas a voz de Deus, ela não se fechou. A voz do Senhor continua, a igreja do Senhor ecoando, continua direcionando, continua trazendo fé, trazendo propósito, trazendo uma direção para a igreja do Senhor, amém? E quantos aqui são igreja do Senhor? Olha para o seu irmão que está aí e fala assim: você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, não podemos esquecer isso. E existe uma voz, que é a palavra de Deus. Mas essa noite eu quero falar dessa palavra. Não uma palavra que simplesmente vai aumentar o meu intelecto. Não somente uma palavra que vai simplesmente trazer um gabarito para mim, ou simplesmente, como a gente vê em algumas situações, como se fosse um amuleto, né? Vamos ler os Salmos 91 porque vai nos proteger. Não estou falando que isso é errado. Mas muito mais do que isso, queridos, nós temos uma palavra que foi revelada através das Escrituras, e que está aqui nos 66 livros, que Deus deixou registrado, e nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos faz entender esta palavra, e que pega esta palavra que está aqui, nessas letras, e faz elas saltarem, e fazem ela arder em nosso coração, nos posicionando nessa terra tão acometido por circunstâncias adversas. Uma igreja viva, uma igreja que tem que marchar, uma igreja que tem que andar, uma igreja que ainda tem uma palavra para aqueles que estão precisando. E você é a igreja do Senhor. Quantos estão me entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Diga amém. Eu quero falar sobre isso, queridos, sobre o poder da palavra. O poder da palavra revelada, que norteia o nosso caminho. Nós vemos aqui, Senhor, amados, no texto que nós lemos, há mais ou menos 6 meses antes da crucificação de Jesus. Jesus, ele juntamente com os discípulos, indo para onde? Para Cesareia de Filipe. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Ele faz a seguinte pergunta. Vem comigo nesse raciocínio. O que Jesus pergunta para os discípulos? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a resposta dos discípulos foi: um diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou algum outro profeta. E Jesus continua no seu diálogo e ele pergunta: mas vocês, discípulos, quem dizes que eu sou? E foi nesse momento que Pedro trouxe uma palavra revelada. Pedro trouxe uma palavra vindo do alto. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto é que Jesus, continuando nesse diálogo, ele fala: bem-aventurado, Pedro, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Que maravilha, pastora. Pedro ouvindo uma palavra, uma direção do Pai. Ou seja, Pedro, ele teve uma palavra revelada, vinda direto do Pai. E isso, querido, nos faz pensar que existe uma palavra revelada que vem de Deus para as nossas vidas. Uma palavra que nos traz felicidade. Bem-aventurados. Que nos faz mais do que feliz. Uma palavra que nos traz um propósito. Uma palavra que nos traz direção. Uma palavra que nos traz identidade.
uma palavra que nos traz autoridade. E essa circunstância dessa palavra, ela não está diretamente relacionado com aquilo que nós estamos vivendo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Muitas vezes, queridos, nós somos levados na nossa alma, no nosso coração, pelos medos, pelas aflições que nós passamos na nossa vida. Nós somos levados a viver aquele momento com medo, com angústia. Mas não podemos esquecer que aquilo que moveu o coração de Pedro veio do trono de Deus. E ela está pronta, ela está aberta para mim e para você. Essa semana, queridos, Deus falou muito ao meu coração daquele texto de Filipenses que fala sobre as aflições, as angústias que não acrescentam nada, como diz lá em Mateus 6. E ele fala que tudo que seja colocado diante, seja visto diante de Deus através de petições, de súplicas e ação de graça. E eu ficava, pastora, com esse texto no meu coração ardendo, e eu falava: Senhor, eu já expus ao Senhor, eu já orei ao Senhor, eu já supliquei ao Senhor, e até por fé eu orei e agradeci ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer. E Deus começou a revelar depois de um tempo. Deus começou a falar assim: aprofunde mais, mergulhe mais na minha palavra, mergulhe mais na minha presença, porque você está agradecendo ao Senhor só por fé. Você vai agradecer ao Senhor por aquilo que eu vou fazer na sua alma e no seu coração. E de repente o meu coração começou a encher de paz. De repente o meu coração se encheu de alegria. De repente o meu coração encheu de direção e de motivação. Nós estamos aqui. A igreja do Senhor continua sobre essa terra, movida por uma palavra, pelo verbo, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós e que está nos guiando, porque Ele é o cabeça da igreja. Você está sendo direcionada por Ele. Percebe, queridos, que existe um nível muito maior que Deus quer que nós vivamos, que nós continuamos a avançar. E continuando aqui o texto, queridos, Jesus, Ele diz a Pedro, o que Jesus diz a Pedro? Jesus diz que Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra Pedro no original, no grego, significa Petros, ou seja, um pequeno fragmento. Então Pedro, como uma pequena pedra, um pequeno fragmento, ele seria o que? Ele iria ser edificado sobre uma pedra. E qual é essa pedra? Qual é essa pedra que aqui o autor nos fala? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra que nos fala aqui o texto no original significa uma grande pedra. Petra, uma grande rocha, um grande fundamento. E qual é esse grande fundamento que a palavra de Deus nos fala, ao qual Pedro seria edificado? Esse fundamento nos fala a palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia, abra lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11. 1 Coríntios 3, 10 e 11 nos fala o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada. 1 Coríntios 3, 10 e 11, eu vou ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lançai o fundamento como prudente construtor, e outra edifica sobre ela, porém cada um veja como edifica. Porém cada um veja como edifica.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, depois eu vou continuar lendo. Como é que nós estamos edificando a nossa vida? Como é que eu e você, no nosso dia a dia, você que está em casa, tem edificado a sua vida? Veja só o que o texto fala. Cada um veja como edifica. Reflita. Porém, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, do qual é? Quem? Jesus Cristo. Essa pedra que nos fala aqui em Mateus 16, que essa grande pedra, esse fundamento, essa rocha, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E para confirmar isso, se você for um pouquinho mais para frente, no capítulo 10, versículo 4, nos fala o seguinte: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. E essa pedra, Petra, essa grande rocha é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo. Veja bem, queridos, que nesse momento ao qual o texto nos fala, estava se iniciando, aqui Jesus já trazendo uma revelação sobre o início da igreja. Sobre o início da igreja. E assim como Pedro, um pequeno fragmento, uma pequena pedra, ela seria edificada sobre uma rocha, sobre uma grande rocha. Nós também, que somos agora a igreja do hoje, a igreja desse século, nós também somos pequenas pedras de Deus, fragmentos de pedras que devem ser também edificadas sobre essa rocha, sobre essa pedra, sobre esse grande fundamento, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim nessa noite te lembrar, querido, eu vim nessa noite te lembrar, amado, você que está em casa, que existe um fundamento, existe um alicerce rochoso, que não importa as tempestades, não importa as adversidades, não importa o tamanho do vendaval, essa pedra, ela não vai rachar, não vai quebrar, porque essa pedra é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo que nós estamos falando. Aleluia. E por que então, queridos, diante dessa situação, por que então nós não lembrarmos, e eu queria que você abrisse Mateus 7, ali no final, 24 e 25, bem ali no final do Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, onde Jesus nos fala sobre a importância da palavra. Acharam? Olha só. E por que não lembrar então desse texto? O qual aqui nos fala nos versículos 24 e 25. Nos fala aqui de dois homens. Perdão. E talvez um desses homens seja eu e você. E um deles a gente vai enquadrar aqui. Olha só. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. E o quê? A diferença aqui não está em ouvir a palavra. Está em o quê? Obedecer, praticar. Os dois ouvem. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a quem? A um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é a Petra, é a pedra fundamental. E caiu chuvas, transbordaram-se o rio, sopraram-se os ventos, ou seja, vieram as tempestades, vieram as aflições, vieram as lutas. E o que aconteceu? E deram com um ímpeto contra aquela casa, ou seja, contra a nossa vida.
que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Foi edificada sobre a rocha. E aí a outra classe de homens, os homens insensatos, que são aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as pratica. Percebe o nível de profundidade que Deus quer nos levar com a sua palavra? Não adianta você saber versículos e versículos de cor, mas se você não as pratica. Ou não adianta você simplesmente, pela manhã, ler um trecho da palavra de Deus e passar o dia todo e nem lembrar o que leu. Ela não fez efeito nenhum. Esta palavra é o que vai sustentar a igreja do Senhor ante a circunstância que nós estamos passando. Igreja do Senhor, eu quero lembrar aos amados que nós temos uma pedra fundamental, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, diante da situação que nós estamos passando. Amém? E diz assim: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, ela será comparada a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre pequenas pedras, sobre pequenos fragmentos. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa. E ela o quê? Desabou, caiu, sendo grande a sua ruína. O homem insensato, o homem imprudente, passaram pelas mesmas circunstâncias. Uma permaneceu em pé, porque ouviu e praticou. A outra simplesmente ouviu, mas não praticou. Portanto, o que nós podemos aprender? O alicerce, a rocha fundamental, é Jesus Cristo de Nazaré. E que nós temos, queridos, através das nossas obediências, dia após dia, nós vamos colocar tijolo por tijolo. Através do que são os tijolos da nossa vida? São as nossas atitudes. São o que está cheio o nosso coração. São as nossas formas de agir diante das circunstâncias. Elas serão tijolos e tijolos que serão colocados na nossa vida, que vai fazer com que nós venhamos ficar fortalecidas ou venhamos a ruinar. Se a tua base é Jesus Cristo de Nazaré, se a tua base é o Senhor, com certeza permaneceremos firmes no Senhor. Eu costumo dizer, pastora, que Deus está chacoalhando a sua igreja. Está chacoalhando a sua igreja. Tem pessoas que sumiram já. Tem pessoas que desapareceram. Dia após dia, queridos, pensamentos, atitudes, as nossas decisões, devemos seguir os conselhos dessa palavra. A palavra de Deus. Isso daqui é que vai te fazer permanecer firme. Firme. Diante das adversidades que você está passando. Tem pessoas que parece que a palavra ela sumiu. As circunstâncias têm engolido. As circunstâncias têm gerado pânico, têm gerado medo. Queridos, eu não estou querendo dizer que a gente não tem medo. Eu não estou querendo dizer que a gente não vai ficar aflito. Quantos receberam alguma notícia ruim essa semana? Pessoas que receberam. Eu recebi algumas notícias ruins também, diante dessa situação.
Uma já saiu hoje, a mãe do Otacílio saiu do hospital, para a honra e glórias do Senhor. E nós continuamos orando. Porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós acabamos de cantar, de adorar com esse cântico. Deus está no controle de todas as coisas. Existe uma palavra, queridos, uma palavra que é revelada. É esta palavra, a palavra de Deus. A palavra ao qual nós lemos todos os dias. Ao qual nós paramos para analisar. Eu estou aqui neste momento transmitindo a palavra de Deus ao coração de cada um. Mas dependendo como está o coração de cada um, você vai receber de formas diferentes. Tem pessoas que vão ouvir a palavra e falar assim, eu conheço essa palavra. E tem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e vão falar, Senhor, eu quero mais fundo. Eu quero que essa palavra, ela traga rema. No grego chama rema, ou seja, um nível de profundidade. Ou seja, um nível que vem do trono de Deus. E traz paz, mansidão, direção aos nossos corações. O que Pedro ouviu? Pedro ouviu uma palavra que vem do trono do Senhor. Qual é a palavra que nós podemos ouvir todos os dias? Quando o nosso coração fica aflito, quando nós precisamos de decisão, quando nós precisamos de direção. Qual é a voz? Qual é a palavra que nós podemos ouvir? Deus tem essa palavra. Deus pega essa palavra que é o Logos de Deus e transfere para o nosso coração e gera dentro de nós paz, tranquilidade, mansidão. Como está o seu coração? Eu conversando com uma irmã esses dias à noite, diante dos noticiários que ela estava recebendo do parente, do amigo, do esposo que está no hospital, aqueles boletins que vêm. E aquele boletim mostrava que estava piorando a situação. E o coração dela aflito. O coração dela começou a inundar de medo. E ela chegou diante de mim, pastor, eu peguei aquele boletim, eu peguei a palavra de Deus, eu fui para o meu quarto, eu fui orar, eu fui buscar ao Senhor, eu fui buscar a direção ao Senhor, falei, Senhor, eu não sou guiado por esse boletim, eu sou guiado pela sua palavra. Eu sou guiado pela sua palavra. E ela começou a orar, ela começou a clamar, ela começou a buscar a direção de Deus, e de repente o coração dela começou a encher de paz. De repente o coração dela se encheu de alegria. De repente o coração dela começou a se encher da palavra dele. Da palavra de Deus. E ela mandou para mim naquele mesmo momento eu orando ao Senhor em casa. E eu falei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para ela? Eu preciso ligar para ela para falar com ela. Queridos, que experiência fantástica. Eu tinha tomado banho, pastor, eu estava indo lá para a sala, para a cozinha tomar uma água. E no caminho, o Espírito Santo falou assim, entrega tudo a mim. Porque até então não estava entregado. E aí eu falei com aquela irmã depois. Eu falei, amada, Deus me falou isso. Eu falei, pastor, Deus me falou isso também. Eu entreguei ao Senhor. Pastora, passou 5 ou 10 minutos, eu não lembro quanto. Sei que foi muito rápido. Ela recebeu uma ligação da enfermeira, dizendo que ele estava melhorando. Está entendendo? Está entendendo como que Deus nos ensina a viver por fé, e não por circunstância. Deus nos ensina a viver pela palavra que vem do trono.
de Deus, ela pega essa palavra logo e transfere para o nosso coração e gera fé, gera direção para as nossas vidas. E a palavra que eu lhe falo, queridos, aqui no versículo 15, Mateus 16, 15, voltando aqui, o texto nos fala o seguinte: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E então Jesus lhes disse, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu te revelou. Continuando aqui, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro teve a revelação de um Cristo, da divindade de Cristo. E ali teve uma revelação também do início da igreja, onde Pedro teria uma função importantíssima. E depois você lendo Atos, você vai ver a importância que Pedro teve na igreja primitiva. E aqui nos fala que a porta do inferno, ou seja, nem a morte, não prevaleceria sobre a igreja. Porque aquele que é a pedra fundamental, Jesus Cristo de Nazaré, nem a morte prevaleceu sobre ele. Porque ele venceu. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje está assentado à destra do Pai. Aquele que você, dia após dia, tem se alicerçado, se é Jesus Cristo de Nazaré, se Ele é o fundamento da sua rocha, eu diria para você, meu querido, caminhe, continue a buscar esta palavra, continue a se alicerçar nessa palavra, e com certeza nós venceremos a tempestade em nome de Jesus. Quantos têm tido fome dessa palavra? Talvez você esteja nesse lugar e você já nem tem ânimo de ler a palavra, ou não tem ânimo de buscar ao Senhor. O teu coração está tão envolvido pela circunstância que você não tem buscado a presença de Deus. Mas nessa noite, o Senhor nos desperta para continuar a marchar, para continuar a fazer o ID, para continuar a proclamar esta verdade. Eu e você, queridos, somos anunciador de vida. Somos anunciadores do céu. Somos anunciadores de esperança. Somos anunciadores de direção. Somos anunciadores de autoridade. Somos anunciadores daquilo que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Permaneça firme e continue a caminhar, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar. Quero orar pela sua vida, que está aqui presente, você que está em casa. Que o seu coração, a partir desta palavra, venha arder uma fome, uma vontade, um querer mais a presença de Deus, querer conhecer Ele, mais a presença dEle. E eu vou orar nesse sentido, em nome de Jesus. Se você quer essa oração, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, se você quer orar, se você quer receber essa oração, eu vou orar agora em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem uma palavra que esquadrinha os nossos corações. Uma palavra, Senhor, ó Pai, que criou todas as coisas. Tua palavra nos diz lá em Gênesis que haja, e tudo houve, Senhor. E nesta mesma palavra, ó Pai querido, Pai amado, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós.
E esta mesma palavra, ó Pai querido, Pai amado, hoje ela é a rocha, é o fundamento da igreja, ao qual nós estamos alicerçados, Senhor. E eu sei, ó Pai querido, Pai amado, que nós temos ainda uma caminhada, nós temos ainda um trajeto, Senhor, e precisamos, ó Pai, que esta palavra, Senhor, venha guiar as nossas vidas a cada manhã. Todas as vezes que o meu irmão, todas as vezes que a minha irmã, Senhor, ó Pai, ó Deus, abrir essa palavra, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, que essas palavra venha trazer rema, venha trazer direção, venha trazer esperança, venha, Senhor, acrescentar aquilo que for necessário, ó Pai, para a vida dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré. A Tua palavra, ela é viva, a Tua palavra, ela é eficaz, ó Pai querido, Pai amado. Tira agora dos nossos corações, tira agora dos corações, ó Pai, que estão em sequidão, que não tem tido sentido mais vontade, ó Pai, de ler, de buscar a Tua presença, têm sido mergulhados pelas circunstâncias, mas que neste momento, ó Pai querido, Pai amado, o Teu Santo Espírito, ó Pai, aquele que convence o homem do pecado, aquele que convence as nossas vidas, Espírito Santo de Deus, direciona, traga, tira essa alma, tira essa vida, ó Pai querido, Pai amado, dessa escuridão, dessa sequidão, e traga, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. Traga para a vida, traga para a sua vida, Senhor. Traga para a vida de Cristo Jesus, ó Pai. E dê, ó Pai, a vitória. Não importa a tempestade. A Tua palavra nos diz que no mundo nós passaríamos por aflição. Sim, Pai, o Senhor nunca nos enganou. O Senhor sempre diz, ó Pai, que nós iríamos passar por aflições, por dificuldade. E nós temos entendido que isso nos traz maturidade, Senhor. Nos traz crescimento, ó Pai. Qual é o propósito, Senhor? Qual é a direção, Senhor? Que a Tua igreja possa entender e possa nessa noite, Senhor, marchar. Marche, igreja do Senhor, marche, igreja do Senhor, marche, ó Pai, marche, cada um dos membros da igreja do Senhor, porque a batalha ainda não terminou e o do Senhor está na frente. A palavra nos fala que o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é o nosso general. Nós acabamos de cantar, o nosso general, ele é Cristo. O nosso o nosso general, ele é Cristo. E o Senhor não perde batalha. O Senhor não pede. Mesmo que você tenha recebido uma notícia ruim, mesmo que uma circunstância que você não esperava aconteceu, tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Eu peço, Pai, que o Senhor pegue a igreja do Senhor, cada membro da sua casa, cada membro do corpo de Cristo, Senhor, e fortaleça no fundamento, fortaleça, Senhor, em Cristo Jesus. Para a honra e glória do Teu santo nome, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.